achei um. Ih, fugiu, não vai dar pra pegar. Ei, pode sair, pode sair, pode sair, pode sair. Que história é essa? Na minha aula, não! A aula agora é Resistor Go! A caça aos resistores. E aí, você tá animado? Tá preparado para atingir seus objetivos? Venha comigo na nossa super fantástica revisão de eletrodinâmica. Primeira questão. A figura a seguir mostra como se pode dar um banho de prata em objetos, como por exemplo em talheres. O dispositivo consiste de uma barra de prata e do objeto que se quer banhar, imersos em uma solução condutora de eletricidade. Considere que uma corrente de 6 A passa pelo circuito e que cada coulomb de carga transporta aproximadamente 1,1 mg de prata. Vamos dar uma olhadinha no desenho aí comigo. Perfeito! Então essa é a solução. O objeto que vai levar o banho de prata se encontra aqui e aqui está a barra de prata. E aí é o desenho real que mostra a você o ânodo e o cátodo. O que é que a física me diz o que fazer agora? Então vamos comigo para as perguntas que foram feitas. Determine para o intervalo de tempo de 1 hora. Letra A. Qual é a carga que passa nos eletrodos? E letra B. Quantos gramas de prata são depositados sobre objetos na figura? Estamos falando de corrente elétrica, de carga, e aí você deve lembrar aquela expressão que realmente foi vista em sala de aula, sua participação sempre brilhante nas aulas, então vem comigo. As informações. Corrente, 6 A. Um coulomb de carga transporta 1,1 mg. E o tempo, 1 hora. Opa, professor, o que foi que você fez aqui? Transformei para segundo. Você já aprendeu nas nossas aulas que toda a vida a gente tem que trabalhar num sistema internacional. Ampere é do sistema internacional, então eu vou ter que transformar a hora para segundo. O que foi que eu fiz? 1 hora tem 60 minutos. E 60 minutos, 60 vezes 60 segundos, 3.600 coulombs. Então olha que legal. Tem uma corrente de 6 A e tem o tempo 3.600 segundos. Qual é a expressãozinha que relaciona intensidade média de corrente, carga e tempo? Show para você! A intensidade média de corrente é a carga dividido pelo tempo. Então, passando o tempo para o outro lado multiplicando, porque nós temos que dividir nessa vida, porque quando passarmos para o outro lado, você terá suas bênçãos multiplicadas. Então a carga é a corrente vezes o tempo. A corrente é 6 A, o tempo 3.600. Então dá uma carga de 21.600 coulombs. Na letra B, ele quer saber quantos gramas de prata conseguem justamente ocorrer no intervalo de tempo de 1 hora. Então vem comigo agora. Ó. Se um coulomb transporta 1,1 miligramas, 21.600 vai transportar M. Aqui é miligramas, tá? Fazendo a continha, regrinha de 3, 23.760 miligramas. Então, mais uma vez, um coulomb transporta 1,1 miligramas. Como é que nós transformamos de miligrama para grama? Dividimos por 1000. Então, em 1 hora é transportado 23,76 gramas de prata. Então, excelente questão. O que é que foi trabalhado nessa primeira questão? A corrente elétrica é a carga pelo tempo. Sistema internacional, corrente em ampere, carga em coulomb, tempo em segundo. Beleza? Tranquilo? Vamos à nossa segunda questão. Nas instalações elétricas residenciais urbanas, na cidade de Niterói, os eletrodomésticos são ligados a tomadas com 110 volts de tensão. Uma notável exceção é o aparelho de ar-condicionado, de alta potência, que é preferencialmente ligado a tomadas de 220 volts de tensão. Considere 2 aparelhos de ar-condicionado de igual potência, projetados para operar um em 110 e outro em 220. Então você sacou a questão? Apesar das tensões aplicadas aos ar-condicionados serem diferentes, o enunciado da questão está impondo que a potência é a mesma. O que é que ele está querendo na questão? Assinar a opção que melhor justifica a escolha do aparelho projetado para operar em 220. Alternativa A, como a corrente é neste caso menor, o choque elétrico provocado por algum acidente ou imprudência será também menos perigoso. A B, como a corrente é neste caso menor, a dissipação por efeito Joule na fiação é também menor, resultando em economia no consumo de energia elétrica. Alternativa C, como a corrente é neste caso maior, o aparelho de ar-condicionado refrigerará melhor o ambiente. Letra D. Como a corrente é, neste caso, maior, a dissipação por efeito Joule na fiação será menor, resultando em economia no consumo de energia elétrica. E a letra E. A corrente é igual nos dois casos, mas a potência real do aparelho de ar-condicionado, que é o produto da tensão pela corrente, é maior quando a tensão é maior.
Antes de você se precipitar em qualquer resposta, você tem que se concentrar muito no enunciado da questão. Isso vai acontecer muito na sua avaliação, tá? Você tem que se ater aos dados. Ele disse no enunciado que a potência é constante. Então vem comigo. Como eles têm a mesma potência, mas são ligados em tensões diferentes. Assim temos, olha a fórmula da potência, né? Ai, ui, potência é ui. Ok, potência é tensão vezes corrente. Isolando a corrente, corrente é potência dividido por tensão. Por que que eu fiz isso? Porque quando a potência é constante, olha aqui a formulazinha agora botando a potência constante, ó. I e U tem uma relação inversa. Então anote aí, meu querido, para a mesma potência, corrente e tensão tem uma relação inversa. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Porque isolando I ficou P sobre U, sendo P constante, I e U têm relação inversa. Ou seja, se eu tiver uma maior tensão, eu vou ter uma menor corrente. E aí você deve estar se perguntando por que é que eu botei maior tensão multiplicada por 2. Observe que os ar-condicionados tinham duas tensões, 220 e 110. Então, se eu mudo a tensão de 110 para 220, eu estou dobrando a tensão. E que relação existe entre corrente e tensão? Relação inversa. Então, se a tensão dobrou, a corrente vai diminuir. Isso porque a questão garante a mesma potência, ok? Então, baseado nisso, como dobrar a tensão significa corrente ser menor, qual a conclusão que eu vou chegar? Se eu troco o aparelho de 110 e agora ligo em 220, eu tenho uma maior tensão. Para a potência ser a mesma, a corrente vai diminuir. Então, ligando em 220, ao invés de 110, a corrente na fiação será menor. Por quê? Mais uma vez, maior tensão, relação inversa. Maior tensão multiplicada por 2, já sabemos que a corrente será dividida por 2. É uma relação inversa. Daí, o que vai proporcionar uma menor perda por efeito Joule. Galera, olha aqui para mim. O que é efeito Joule? É aquilo que o resistor faz. Transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, com uma maior tensão, o ar-condicionado trabalhando em 220, você terá uma corrente menor. E essa menor corrente vai fazer com que haja menos colisão dos elétrons contra os átomos, ou seja, um menor aquecimento. Então, qual é a alternativa correta? Como a corrente é, neste caso, menor, a dissipação por efeito Joule na fiação é também menor, resultando em economia no consumo de energia elétrica. Então, esse é um dos motivos pelos quais, ao ligar um aparelho numa tensão maior, você tem um menor consumo de energia elétrica. Porque a corrente elétrica percorrendo o circuito sendo menor, ocorre um menor aquecimento, um menor efeito Joule, e aí eu tenho economia nos fios. Para você pensar, será que é por isso que as usinas transmissoras de energia, elas trabalham com alta tensão? Exatamente, é um dos motivos pelos quais a alta tensão ao transportar a eletricidade faz com que a corrente elétrica seja menor e aí eu consiga diminuir o consumo de energia. Dentre outras coisas, por exemplo, permitir fios mais finos que são mais baratos. Ok? Excelente questão para você ficar ligado. E a nossa terceira questão. Um jovem casal instalou em sua casa uma ducha elétrica moderna de 7.700 watts, 220 volts. No entanto, os jovens verificaram, desiludidos, que toda vez que ligavam a ducha na potência máxima, ou seja, 7.700, desarmava-se o disjuntor. O que equivale a queimar o fusível de antigamente. Então, é um equipamento de proteção. Tá? Então, quando eles ligavam a ducha, essa corrente elétrica, o disjuntor não deixava essa corrente passar. Ok? É isso que acontece nessa questão. Então, a fantástica ducha deixava de aquecer. Pretendia até recolocar no lugar o velho chuveiro, que só tem 3.300 watts, quando ligado em 220, que nunca falhou. Então vamos ver se a gente entendeu essa questão. Quando eu boto um equipamento de alta potência, que é a ducha, mais precisamente uma potência de 7.700 watts, o disjuntor desarma, não deixa a corrente elétrica passar. Aí o que é que eles fizeram? Como o equipamento não estava funcionando, a ducha, então eu vou botar um equipamento de menor potência, porque aí o disjuntor não vai desarmar, né? Aí eu posso tomar a minha ducha quente, sossegado. Vamos ver o que é que ele está querendo na questão. Felizmente, um amigo físico, naturalmente, os socorreu. Substituiu o velho disjuntor por outro, de maneira que a ducha funcionasse normalmente. A partir desses dados, assinaram a única alternativa que descreve corretamente a possível troca efetuada pelo amigo. Então preste atenção. Inicialmente, eu tinha uma ducha
que não consegue funcionar porque o disjuntor desarma. Então o físico chegou e percebeu, rapaz, eu acho que esse disjuntor precisa ser trocado. Vamos trocar esse disjuntor? Porque aí, trocando o disjuntor, nós vamos garantir que a ducha funcione. Então vamos pensar o que fazer. A primeira coisa importante, na hora em que você pega uma questão e tem os valores 7.700 watts, 220 volts, isso me dá uma necessidade de uma corrente que vai passar por esse aparelho. Então vamos calcular essa corrente. Vamos lá. Cálculo da intensidade de corrente com a ducha. Então a ducha tem uma potência de 7.700 watts e tem uma tensão de 220. Ou seja, para que a ducha funcione normalmente, ela vai precisar de uma corrente de quanto? É só fazer I, UI, potência UI. Ou potência é tensão vezes corrente. Então vem comigo. Qual é a potência? 7.700. Qual é a tensão? 220. E a corrente é quanto? 35. Então preste atenção. A ducha precisa de uma corrente de 35. Se o disjuntor não deixa essa corrente passar, você concorda que esse disjuntor é menor que 35? Ah, Carlão, não entendi não. Calma, meu brother. De novo, meu Pink Floyd. Qual é a corrente que a ducha precisa para garantir o seu funcionamento? 35 amperes. Só que, com esse valor, o disjuntor não deixa essa corrente passar. Então, o disjuntor está menor que 35. Você concorda comigo? Nota 10. Olha o que é que eu digo aqui. Ó. Essa corrente ultrapassa o disjuntor existente, pois este desarma quando a ducha é ligada. Ou seja, o disjuntor existente tem valor menor que 35. Então, entenda. O disjuntor dessa instalação, desse casal aí, está um valor menor que 35. Porque com 35, ele não deixa a corrente elétrica passar. Aí o casal fez o quê? Vai trocar a ducha pelo antigo chuveiro. Vamos calcular então qual é a potência no chuveiro. Cálculo da intensidade de corrente com o chuveiro. Qual é a potência do chuveiro? 3.300 watts. Qual é a tensão? 220 volts. Fazendo a continha pela mesma forma, potência, tensão vezes corrente, encontramos uma corrente de 15 amperes. Então preste atenção. O disjuntor deixa essa corrente passar. Então vamos pensar comigo. A corrente que está vindo é 15. O disjuntor deixa passar. Então o disjuntor tem um valor maior que 15 agora. Muito bem. Já que a corrente passa, o disjuntor tem um valor maior que 15. Então vamos pensar comigo um pouco. Na ducha, o disjuntor era menor que 35. E agora, com o chuveiro, o disjuntor é maior que 15. Então o disjuntor que está lá na instalação é um disjuntor entre 15 e 35. Você concorda comigo? Acompanhe comigo o raciocínio. O disjuntor existente é superior a 15, que é justamente o chuveiro, e inferior a 35, que é a ducha, já que a ducha não funciona. Por exemplo, pode ser 20, 25 ou 30. Esses valores de 5 em 5 é porque geralmente no comércio se encontram valores de 5 em 5. Então, como opção de disjuntor que nós temos na questão, ou tem um de 20, ou um de 25, ou um de 30 que está sendo colocado aí. Já que ele tem que ser menor que 35, porque a ducha não funciona, e tem que ser maior que 15, já que o chuveiro consegue funcionar com ele. Então o que é que eu vou fazer? Para que a ducha funcione normalmente, devemos trocar por um disjuntor com valor maior que um desses aqui. Ó. Então é um desses disjuntores que está na instalação. Então eu vou ter que trocar um desses para que a ducha funcione. Então a ducha não precisa de uma corrente 35, então eu vou ter que botar um disjuntor maior que 35. Mais uma vez, a ducha precisa de 35 amperes. Então, para ela funcionar, o disjuntor tem que deixar passar 35. Então, eu vou ter que colocar um disjuntor acima de 35. Então, eu vou ter que substituir um desses aqui, ó, 20, 25 ou 30, por um disjuntor maior que 35. É o que eu digo na sequência. Ó. Vou trocar por um disjuntor com um valor maior que a intensidade de corrente que percorre a ducha, que é de 35. Então, por exemplo, 40, 45 e 50. Então, preste atenção. Eu vou ter que pegar o disjuntor que existe na instalação, eu não sei quanto é, mas eu sei que é maior que 15, menor que 35, pode ser 20, 25 ou 30, e tem que trocar por um maior que 35, 40, 45 e 50. A grande pergunta que eu faço é, esse disjuntor que você vai trocar, ele pode ser muito acima da corrente que percorre a ducha? Não, porque senão, se vier uma corrente acima de 35 e dependendo do valor, ela pode causar um incêndio na instalação. Então você vai trocar por um valor de disjuntor um pouquinho acima de 35. E o primeiro, já que é de 5 em 5, é 40. Então, tendo em vista as alternativas, eu vou trocar um dos disjuntores, que pode ser 20, 25 ou 30, por um maior que 35. Quando você olha as alternativas, só existe uma em que a substituição vai ser nesse intervalo aí de 15 a 35 por um valor maior que 35. Veja a letra B.
substituir o velho disjuntor de 20, que poderia ser, como já dissemos, 20, 25 ou 30, por um novo acima de 35, que poderia ser 40, 45 ou 50. O que é que eu estou querendo dizer? Se as alternativas dissessem assim, substituir o velho disjuntor de 25 por um de 45, também estaria correta. Mais uma vez, olhe as alternativas. A única que pega uma troca entre 15 e 35 por uma maior que 35 é realmente a alternativa B. Perfeito? Uma questão para você pensar, tá? A proposta da sua formação é justamente fazer você pensar, tornar-se um aluno crítico construtivo, ter essa capacidade de raciocinar, de buscar, que aliás eu tenho ficado muito satisfeito com o desempenho de vocês em sala de aula. Tem sido uma experiência incrível estar com vocês, ok? Então vamos comigo para a nossa quarta questão. Questão linda, espetacular, fantástica. Anote aí, essa é top! Vai, Riquelme, na matéria, vem comigo. As lâmpadas fluorescentes iluminam muito mais que as incandescentes de mesma potência. Inclusive, este ano as lâmpadas incandescentes, estão sendo tiradas de circulação porque elas são lâmpadas que esquentam muito e têm uma perda de energia muito grande. Pra vocês terem ideia, de 90% a 95% da energia de uma lâmpada incandescente é na forma de calor. A lâmpada incandescente é aquela gordinha que tem um filamento de tungstênio. Ela está sendo substituída pelos fluorescentes que trabalham com base em níveis de energia. Então o fato é o seguinte: as lâmpadas fluorescentes iluminam muito mais que as incandescentes de mesma potência. Nas lâmpadas fluorescentes compactas, a eficiência luminosa, medida em lumens por watt, é na ordem de 60. Ou seja, para cada watt, ela consegue uma quantidade de luz, uma unidade aí de intensidade luminosa, que a gente não aborda muito no ensino médio, mas o fato é que é 60 lumens por watt. E aí você vai trocar por uma lâmpada incandescente. Aliás, as lâmpadas fluorescentes têm essa intensidade, 60 lumens por watt. E as incandescentes só tem 15. Então o que é que você já começa a pensar? A fluorescente, por ser 60, ela vai iluminar 4 vezes mais que as incandescentes, que é apenas 15 lumens por watt. Você entendeu essa primeira parte? As fluorescentes iluminam muito mais que as incandescentes, porque enquanto as incandescentes só fornecem 15 lumens por watt, as fluorescentes nos fornecem 60 lumens por watt. Ou seja, as fluorescentes iluminam 4 vezes mais que a incandescente para a mesma potência. Explicando melhor. Um fluorescente de 40 watts vai ter uma quantidade de luz 4 vezes maior que um incandescente de 40 watts. A potência é a mesma, mas a fluorescente dá mais luz. Então por isso que a gente vai trocar, tá? Porque eu quero realmente garantir a mesma quantidade de luz, agora economizando dinheiro, né? Então vem comigo, ó. Em uma residência, 10 lâmpadas incandescentes de 100 watts são substituídas por fluorescentes compactas, que vão fornecer a mesma iluminação. Preste atenção. A sua troca é incandescente por fluorescente, de modo que a iluminação seja a mesma. Então você já pensou e analisou, que como a fluorescente ilumina mais que a incandescente, eu posso até diminuir a potência da fluorescente, que mesmo assim eu vou garantir a mesma iluminação. Você concorda comigo? Ainda não? Então vamos continuar. Admitindo que as lâmpadas fiquem acesas em média 6 horas por dia e que o preço da energia elétrica é de 60 centavos por kWh, qual é a economia mensal na conta de energia elétrica dessa residência? Vamos se acalmar um pouquinho. Se você ainda não entendeu, a minha proposta é a seguinte: você vai ter que fazer uma troca de modo que a quantidade de luz na casa seja a mesma. Só que como a fluorescente ilumina 4 vezes mais, você vai poder diminuir sua potência 4 vezes. Carlão, como é? É isso mesmo. Como a fluorescente ilumina 4 vezes mais, você pode diminuir sua potência 4 vezes, porque aí compensa, tá? Diminuindo a potência 4 vezes, você economiza e ainda garante a mesma quantidade de luz, de modo a compensar. Essa é a ideia da solução. As lâmpadas incandescentes têm uma potência total de 1000 watts. Por que 1000 watts? 10 lâmpadas de 100 watts dá 1000 watts. Né? E eu quero trocar por fluorescente, então vem comigo. Ó. Como deseja-se a mesma iluminação e as lâmpadas fluorescentes iluminam 4 vezes mais que a incandescente, por quê? Porque 60 é quantas vezes maior que 15? 4 vezes. Então o que é que eu posso fazer? Concluímos que sua potência pode ser 4 vezes menor, 4 vezes menos, e mesmo assim terão o mesmo brilho. Então essa é a ideia marcante da questão. Inclusive, eu queria dizer que vocês devem estar esperando, né, na nossa prova, como foi prometido,
o chocolate. Então eu queria que você me passasse aí um WhatsApp dizendo quem está assistindo o vídeo gostou do chocolatinho, que vai ganhar um chocolate extra, tá? Agora só vai ganhar quem passar um WhatsApp dizendo eu assisti o vídeo, vai ter chocolate. Então bota aí, eu assisti o vídeo, vai ter chocolate. Tô aguardando, hein? Licença aí, viu? Boca cheia, tá bom? Só um momentinho. Tá aqui chocolate gostoso, também comigo. Pronto, já pode, desculpa, tá? Então, gente, até me desconcentrei, desculpe. Então a ideia é o quê? Como a fluorescente ilumina 4 vezes mais e o total de incandescente é 1000 watts, eu posso trocar por apenas 250 watts de fluorescente. Porque 250 watts de fluorescente, por iluminar 4 vezes mais, consegue a mesma iluminação dos 1000 watts de incandescente. Aquela relação de compensação. Então, me diga como é que eu posso calcular a economia da energia elétrica. A maneira mais inteligente de fazer a questão é pensar assim, ó. Antes eu tinha 1000 watts incandescente. Agora eu tenho 250 watts fluorescente. Qual é a diferença que vai me dar a economia? Sim, porque se antes eu tinha 1000 e agora eu tenho 250, a diferença que me dá a economia, 750 watts. Então, vamos comigo para fechar a questão? A potência economizada, observe que eu já estou calculando a economia, é 750 watts. Como é quilowatt-hora, eu vou dividir por 1000, né? De watt para quilowatt, eu divido por 1000. 750 dividido por 1000, 0,75. O tempo que elas ficam ligadas é 6 horas por dia. Como é no mês, 30 dias. Então eu pego 6 horas por dia, multiplico por 30, dá 180 horas. Então eu vou calcular a energia, ó, com a potência economizada, mais uma vez. Professor, não estou entendendo não. Por que você não calculou a incandescente, depois a fluorescente e substitui e subtrai? É a mesma coisa, gente. Só que de maneira mais rápida, você já pode trabalhar a potência da diferença delas. Ah, entendi, Carlão. Você já pega a potência da diferença e faz já a economia. Parabéns. Então, energia, desejo e magia. Hã? Não, gente. Energia é potência vezes tempo. Não esqueça. Então vem comigo. Ó. Energia, potência vezes tempo. Au! Não esqueça do gritinho. Potência comigo, 0,75. Tempo, 180 horas no mês. Quando você multiplica 0,75 por 180, dá 135 kWh. E aí eu pergunto a você, qual é o preço do quilowatt-hora? 60 centavos. Então, como deu 135 economizado, regrinha de 3, ó, 1 vezes x, 135 vezes 0,70, R$81, letra C. Eu queria que você marcasse essa questão como top. Lembrem, qualquer substituição já trabalhe com a diferença das potências, olhe o tempo que fica ligado e faça. Energia, potência vezes tempo. Au! Fantástico, tá? Nossa próxima questão, sem dúvida nenhuma, uma questão que vem lá de Pernambuco, maravilhosa, uma questão linda, gente, que mostra a aplicação da física no dia a dia, que essa é a sua função aí de estar trabalhando junto com a gente, nesse trabalho fantástico que vocês estão realizando e que eu estou muito feliz, como eu já dito. Inclusive, eu quero dizer a você que a coisa mais importante da vida é quando você dá o seu máximo. Independente dos resultados que você está tendo hoje, dê o seu máximo. De alguma forma, às vezes você nem sabe como, a energia cósmica do universo, esse Deus supremo maior, vai dar a resposta que você precisa. Acredite, tenha fé, persista, persevere. É o que eu peço a você, tá? Então vamos comigo, quinta questão, tá comigo? Manda no WhatsApp mais mensagem, diz aí, eu assisti o vídeo, eu quero chocolate. É, muito bem, muito legal. Estou aguardando o seu contato. Então vamos comigo. O resistor de um chuveiro elétrico tem 3 pontos de contato, conforme indicado na figura. No ponto A está ligado um dos fios de alimentação elétrica. Dependendo da posição da chave, liga-se o outro fio de alimentação a um dos outros pontos de contato. E assim se estabelecem as ligações inverno ou verão. Para um chuveiro que tenha na placa a informação 220 volts, 3.220 watts, 2.420 watts, qual o valor do resistor em ohm quando o chuveiro opera na posição inverno? Então veja, todo chuveiro elétrico tem 2 potências. Uma para água mais quente, que é o inverno, e uma para água morna, que é o verão.
Tá bom? Então é isso que você vai ter que pensar. Por que duas potências? Porque a água pode esquentar muito, que é o inverno, e a água pode estar morna, que é o verão. Então você vai ter que trabalhar com essas duas informações. Então vem comigo aqui, aqui está o chuveiro, questão lindíssima. Ó. A tensão de 220 volts, né? Entre o fio fase e o fio neutro. O ponto A, que é o primeiro ponto de contato. E aqui a nossa querida chave, que pode ocupar a posição B ou a posição C. Eu trago para você o exemplo. Ó. Tá? Ó, você pode ter posição C ou pode ser posição B. Ou seja, a chave, essa chave que está aqui, é exatamente essa posição no chuveiro. Quando você bota para um lado, esquenta muito a água, que é o inverno. Quando você bota para o outro, esquenta menos, que é o verão. Qual é a pergunta que é feita na questão? A pergunta que ele faz é o quê? Qual é o valor do resistor quando a água está mais quente? Quando está na posição inverno. Então veja, eu quero saber quando é que a água está mais quente. Então como é que eu vou fazer essa questão? Vem aqui comigo, ó. Ela diz assim, solução. Inicialmente, devemos notar que as potências definem a posição inverno ou verão, que se estabelece a partir da posição da chave. Inverno, 220 volts, 3.220 watts, a maior potência, que é a água quente, ou no verão, 220 volts, 2.420 watts, que é exatamente a menor potência. Então qual é a ideia? Ó? Maior potência, água quente. Menor potência, água morna. Qual é a fórmula que a gente vai trabalhar? Potência é o quê? Ó, câmera cinegrafista, dá uma regulada aí na câmera aí, que o pessoal tá reclamando aqui, ó, muitas mensagens. Ah, agora sim ficou show, né? Ah, muito bem, galera. É ao vivo, tá? Aula ao vivo aí para mais de 150 países. A nossa cobertura está se aproximando aí do final das Olimpíadas, a festa de encerramento. Realmente é muito gratificante, muitos downloads, muitos uploads. Tá demais, tá? Muito legal. Então, ó, inverno, água mais quente. Verão, água mais fria, ou seja, morna. A fórmula geral que relaciona potência e resistência é qual? Potência é 1 ao quadrado sobre R. Ou seja, potência e resistência são inversamente proporcionais. Aliás, isso é a coisa mais importante do nosso curso, né? Anote aí. Quanto menor a resistência, maior a potência, maior o aquecimento. Evidentemente, isso é válido para a mesma tensão elétrica. Como a maioria das nossas instalações elétricas estão ligadas a uma tensão constante, a gente pode quase que generalizar isso. Então, de novo, quanto menos você resiste, maior será a intensidade da corrente. Mais aquecimento, mais energia, mais potência, mais corrente. Então, como ele está querendo saber qual é a resistência para a posição inverno, ele está querendo saber qual é a resistência para a maior potência. E a maior potência ocorre justamente na menor resistência. Aí eu proponho para você o seguinte. Onde é a chave que me dá o maior aquecimento? Então pense comigo. Ó. Quando eu colocar a chave na posição B, vem aqui comigo no desenho. Ó. Destaca aqui comigo. Ó. Olha o comprimento da resistência, gente. Menor comprimento, menor resistência. Você ainda lembra da segunda lei de Ohm? Resistência é ρ vezes comprimento dividido pela área. Se você diminuir o comprimento, você diminui a resistência. E diminuindo a resistência tem maior potência. Então quando eu coloco na posição B, eu tenho o menor comprimento, a menor resistência. E a menor resistência me dá a maior potência. Então qual é a fórmula? Potência, U ao quadrado sobre R. A posição do inverno me dá 3.220 de potência. E a tensão é 220. Fazendo essa conta comigo, ó, tendo paciência, né? O R está dividindo, passa multiplicando. 3.220 vezes R dá 220 vezes 220. Então eu tenho 3.220 vezes R é 48.400. Fez a conta aí, meu querido, quanto é que dá a resistência? 15 ohms. Concorda comigo? 15,03 ohms é o valor aproximado. Ó, evidentemente, ele não pediu para água morna, mas aí eu deixo para você pensar. Por que a posição verão é a posição C? Agora você nota, gente, que tem um maior comprimento. Ó, aqui eu tinha um menor comprimento. Segunda lei de Ohm, menor comprimento, menor resistência, maior potência. E agora na posição C eu tenho um maior comprimento, maior resistência. E a maior resistência é menor potência, seria justamente a água morna. Então a resposta corresponde à posição inverno. Seria no ponto B, que a resistência é menor, e me dá aí uma resistência de 15,03 ohms. Ok? Questão legal. Então não esqueça, hein? Quer aquecer mais a água do chuveiro? Conecta no ponto de menor resistência para dar maior potência. Show, né? Tá animado? Tô esperando, viu? Vamos lá, através do nosso Resistor Go, caçar o nosso 100. É uma caça ao nosso 100. Eu acredito que você pode conseguir, tá? Então vem comigo, sexta questão.
Um eletricista tem uma tarefa para resolver. Precisa instalar 3 lâmpadas, cujas especificações, também chamado de valores nominais, são os seguintes: 60 watts e 110 volts. Em uma residência onde a tensão é 220. Então, evidentemente, se for uma lâmpada só, se você conectar em 220, ela vai queimar. Inclusive, vamos aproveitar para revisar isso. Quando uma lâmpada foi fabricada para ter uma potência de 60 watts quando ligada em 110, quer dizer que ela tem um funcionamento normal. Se você liga numa tensão maior que 110, a lâmpada queima, porque você está dando a ela uma energia que ela não aguenta. E se você ligar essa lâmpada numa tensão menor que 110, ela brilha abaixo do normal, podendo até não acender. Então, revisando. Se as especificações de uma lâmpada dizem que ela é de 110 volts para 110 volts, se você ligar no valor maior que 110, queima. Se você ligar no valor menor que 110, brilha abaixo do normal. É só isso que nós vamos utilizar para responder essa belíssima questão. Tá bom? Então esses são os 3 esquemas possíveis. O esquema 1, as 3 lâmpadas estão em série. Relembre comigo, o que é uma associação em série? Intensidade da corrente elétrica constante. A corrente é constante em todo o circuito. Então aqui eu tenho a mesma corrente elétrica em série. Esquema 2, eu tenho associação mista. Ó. 2 em série, em paralelo com a terceira. E finalmente o esquema 3, que está todo em paralelo, né? Todas as lâmpadas individualmente estão ligadas em 220. Então agora o que é que você vai fazer? Você vai ver como é que a tensão se divide nessas lâmpadas. Lembrando, se for 110, funciona normal. Acima de 110, queima. E abaixo de 110, abaixo do normal. Vamos ver em cada esquema o que está acontecendo. Então vem comigo. Ó. Analisando os elementos da figura, é correto concluir. É exatamente as alternativas que só podem ser respondidas se você fizer o que eu vou fazer agora. Ó. Esquema 1. Olha, vem comigo. Anote aí, talvez seja a parte mais importante da aula de hoje. Associação em série, meu querido. As tensões elétricas se dividem. Diz de novo aí, Bob Marley, Pink Floyd, comigo. Associação em série. As tensões elétricas se dividem. Se os resistores, ou seja, as lâmpadas forem iguais, as tensões serão iguais em todos os resistores. Isso é conservação de energia. Então lembre, soma de tensões, conservação de energia. Então vem comigo. 220 volts é a tensão total. Como são 3 lâmpadas, cada uma vai ficar com a terça parte de 220. Faz a conta. 73,3, 73,3, 73,3. Aproximadamente. Então vem comigo. A lâmpada foi fabricada para trabalhar em quanto? 110. Você está ligando cada uma delas em 73. 73 é menor que 110? As lâmpadas vão funcionar abaixo do normal. Nenhuma queima. Então, ó, primeiro esquema 1, as 3 lâmpadas brilham abaixo do normal. Escreva aí por quê? Porque a tensão em cada uma é menor do que o valor que ela foi fabricada. Abaixo do normal. Vamos para o esquema 2 agora. Presta atenção. Agora nós temos paralelo. Essa lâmpada sozinha está em 220. Então vem comigo. 220. Jogou nessa lâmpada. Danada aí, Carrão. Queimou, meu gameta. 220 é maior que 110. A lâmpada não aguenta, ela queima. Ah, entendi. Aí, Carlão, em cima acontece o quê? Bom, em cima, gente, tem 2 em série. Em série, porque ela está em paralelo com a de baixo. Mas aqui está em série. Então, como é 220 e elas têm a mesma resistência, 110 para cada uma. Então, o que é que acontece nesse esquema? Cada uma dessas lâmpadas estão funcionando normalmente, porque estão trabalhando com 110, o valor que foi fabricado, e a de baixo está trabalhando sobre 220. Como foi fabricada para 110, queima. Então, esquema 2, observe. 2 lâmpadas brilham normal, que é as de cima, e a de baixo queima. Entendeu até aí? Muito bem. E o esquema 3? Parabéns, você já entendeu. As 3 vão queimar. Por quê? Ó, 220 nessa, 220 nessa e 220 nessa. Ai, Carlão, não entendi. Por que você não divide por 3? Atenção. Essa é a diferença entre paralelo e série. Ó, em série eu dividi porque elas estão no mesmo fio. Mesmo fio. Tensões se dividem. Mesmo caminho. Em paralelo, fios diferentes. Tensão é a mesma. A tensão é constante em paralelo. Então eu tenho 220 aqui, 220 aqui, 220 aqui. Aplicando 220, onde a lâmpada era para trabalhar em 110, elas vão queimar. Então, no esquema 1, repetindo, as 3 lâmpadas brilham abaixo do normal.
No esquema 2, 2 normais e uma queima. E no esquema 3, as 3 lâmpadas queimam. Então a alternativa correta vai ser qual? Observando detalhadamente cada esquema. Letra E diz o quê? No esquema 2, 2 lâmpadas exibirão brilho normal. É a única correta, né? Todas as outras têm alguma falha baseado aí nos esquemas que a gente fez. Questão espetacular. Fique ligado nela, hein? Muito importante essa questão. E agora trazemos uma questão em que a gente começa a avançar nos circuitos elétricos. Em breve estaremos gravando a revisão eletrodinâmica 2. Aí o negócio vai pegar, porque vamos falar de gerador, receptor, leis de Kirchhoff. E aí vai ser pesado, tá? Mas isso aí é assunto para mais tarde. Agora vamos fazer essa belíssima questão, uma questão linda, muito bem bolada, que diz assim: a bateria da figura a seguir não possui resistência interna. A DDP entre seus terminais, detalhe, o que é DDP? É o mesmo que diferença de potencial, é o mesmo que voltagem, é o mesmo que tensão. Então essa tensão é 9 volts para qualquer dispositivo ligado aos 6 terminais. Precisa-se ligar o ponto A ao B, fechando o circuito, de forma que uma lâmpada incandescente de valores nominais, as especificações dela, lembra da questão anterior? Que tem potência 12 watts, tensão 6 volts. Funcione de acordo com suas especificações. A condição necessária para que isso ocorra é que seja conectado aos pontos A e B. Tá aí o desenho. Você deve estar achando estranha essa letra E, é porque eu quero introduzir já o assunto gerador. Mas por enquanto esse E é como se fosse a tensão, tá? Bota aí, o E é igual a tensão, enquanto a gente não falar em gerador. Então a tensão que está sendo aplicada ao circuito é 9 volts. Desses 9 volts, 6 vão vir para a lâmpada. Então pensa comigo, olha só, pensa comigo, importante. Qual é a tensão total que vai ser entregue? 9. Tá vindo quanto para a lâmpada? 6. Então sobrou 3 para cá. Carlão, o que é que vai estar aqui? É um Pokémon? É? Não, meu irmão, o que é com esse Pokémon? Vai estar aqui alguma coisa que vai pegar a diferença de 9 para 6. Mais uma vez, lei da conservação de energia quando você soma tensões. Então, ó, essa tensão mais 6 tem que dar 9. Eu já sei que a tensão aqui é 3, mas antes eu vou fazer o seguinte, ó. Tem potência e tem tensão. Ai! Ui! Potência é ui! Meu irmão, essa fórmula é show! Ai! Ui! Potência é ui! Qual é a potência da lâmpada? 12. Qual é a tensão? 6. Dá para achar a corrente? Dá. Eu estou fazendo isso porque a lâmpada, segundo o enunciado, está funcionando de acordo com suas especificações. Então vamos calcular essa corrente que você já sabe, ó. As alternativas estão aí para a gente analisar. Como a lâmpada funciona de acordo com suas especificações? 12 watts, 6 volts. Determinemos a intensidade de corrente que percorre o circuito. Então tá aqui, ó. A potência da lâmpada é 12, a tensão é 6. Como é que eu calculo essa corrente? A e U e potência é U. Ó, potência é 12, tensão é 6. 6 vezes I é 12, a corrente é 2. Então passa uma corrente aqui de 2 amperes. Como o circuito está em série, caminho único, o equipamento que eu vou colocar aqui também vai ser percorrido por uma corrente de 2 amperes. Carlão, aquilo que tu disse no começo, né, cara? Como a tensão lá é 3, né? Vem comigo agora, ó. Sendo a tensão na bateria de 9, que é aquilo que eu falei, e a lâmpada sendo submetida a 6, pela conservação de energia, soma das tensões, a tensão aqui tem que ser quanto, hein, gente? Que está escrito, ó. A tensão no elemento colocado entre A e B será 3. Então entenda por quê. Mais uma vez, a bateria fornece 9. Vem 6 para a lâmpada, sobrou 3 para cá. Então, entre A e B, a tensão é 3. O que é que eu vou colocar aqui, Carlão? Algo que tem uma tensão de 3 volts e uma corrente de 2. E aí, quando eu falo em tensão corrente, né? Ai, Carlão, estou tão tenso, Carlão. É uma tensão tão grande na minha vida. Ih, meu irmão! Quando você está tenso, agoniado porque ela lhe deixou, lhe trocou por outra. Ia! Tensão é igual a rir. Então, ó, tensão é 3. Resistência vezes a corrente, que é 2. Fez a conta, a resistência é 1,5 ohms. Então, entre A e B, vai ser colocado um resistor de resistência 1,5 ohms, submetido a uma tensão de 3 volts. Então, qual é a alternativa? Um resistor único, que ficará submetido a 3 volts, terá uma resistência de 1,5 ohms. Resistor único, porque nós estamos nos referindo às leis de Ohm. Primeira lei de Ohm, tensão igual a ρ. Você consegue descobrir o valor da resistência e da tensão. Gostou da questão? Então uma retrospectiva bem rápida da questão, que é muito linda. Tensão total que é entregue 9. Para cá já tem 6. Sobrou 3 para cá, 3 volts.
Acha a corrente aqui, 2 amperes. Como é em série, a corrente é aqui 2. Como a tensão é 3, achou a resistência 1,5 ohms. Gostou da questão? Beleza, viu? Tô confiando demais. Eu queria que você colocasse nos comentários aí, espalhasse aí os nossos vídeos, que vem muita coisa boa, tá? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Em certas situações, é comum a utilização de um cabo elétrico comprido com várias lâmpadas coloridas instaladas ao longo deste, conhecido como gambiarra. Para iluminar o ambiente, as lâmpadas podem ser associadas em série ou em paralelo. Então preste atenção. Eu tenho uma opção de associar em série ou em paralelo. A potência nominal e a resistência de cada lâmpada são respectivamente 144 watts e 400 ohms. Ou seja, a potência que a lâmpada vai trabalhar é 144 watts e a resistência dela é 400 ohms. E a tensão na tomada é 240 volts. Então, mais uma vez, qual é a resistência da lâmpada? 400 ohms. Só lembrando, tá, gente? De todas as grandezas envolvidas na eletrodinâmica, a resistência é constante por causa da primeira lei de Ohm. A potência, a tensão e a corrente você pode modificar sobre uma lâmpada, mas a sua resistência não modifica. Na realidade, a resistência depende da temperatura, mas nós não vamos analisar nesse enfoque não. Então, mais uma vez, quando você pega uma questão de eletricidade, a única coisa que você pode garantir que é constante sobre uma lâmpada é a sua resistência. A potência dela muda, a tensão muda, a corrente muda, mas a resistência permanece constante. Repita aí comigo, quem é que permanece constante? A resistência. Muito bem. Para uma iluminação eficiente, a potência mínima dissipada em cada lâmpada deve ser 16 watts. Então ele está dizendo, gente, que apesar da lâmpada ter valor nominal de 144, ela ainda consegue iluminar se a potência for 16. Então é uma informação que ele está dando importante. Ela ainda consegue iluminar se for 16. É a mínima, tá? Então, para uma iluminação eficiente, a potência mínima dissipada em cada lâmpada deve ser 16. Determina o número máximo de lâmpadas que podem ser associadas em série. Anote aí, meu querido. Em série, ele quer a letra A. E a B? Sabendo que a maior corrente suportada pelo cabo é 6 amperes, é a corrente total que entra no cabo, determina o número máximo de lâmpadas que podem ser associadas em paralelo. Então vamos separar as coisas. A letra A nós vamos colocar em série, é aquela em que a corrente é constante. E na letra B nós vamos colocar em paralelo, é aquela em que a tensão é constante. Então, com muita calma, vamos separar a resolução, bem tranquila. Letra A, considerando a associação em série. O que é que eu vou fazer? Letra A. Desejas que a potência mínima dissipada em cada lâmpada seja de 16. Você lembra que eu falei que a única coisa que você poderia garantir que era constante era a resistência? Então a questão me diz que a potência mínima é 16. Como eu tenho que a resistência da lâmpada é 400, lembre, mais uma vez, a resistência é constante 400 e eu quero uma potência de 16. Que fórmula relaciona potência, tensão e resistência? Parabéns, aquela que nós usamos no chuveiro elétrico. Potência é U ao quadrado sobre R. Então vem comigo aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular qual é a tensão a que a lâmpada deve ser submetida para que ela tenha essa potência. Então, em outras palavras, como a resistência dela é 400 e eu quero que a potência seja 16, eu vou querer saber qual é a tensão que eu preciso para que isso aconteça. Fórmulazinha, P igual a U ao quadrado sobre R. Qual é a potência? 16. Qual é a resistência? 400. Então, 16 é igual a U ao quadrado sobre 400. Passo 400 multiplicando 16. Então, eu vou ter 16 vezes 400, 6.400. U ao quadrado é 6.400. Raiz quadrada de 6.400. Raiz de 64, 8. E você já aprendeu nas aulas de matemática que dois zeros dentro de uma raiz, quando sai só um. Sempre sai a metade dos zeros. Se o número de zeros for ímpar, é porque não tem raiz exata. Então, dois zeros, saiu 1, 80 volts. Como a tensão na tomada é 240, vem. Parou. Qual é a tensão que está ligada à tomada? A tensão que a tomada está submetida, 240. As lâmpadas estão em série. Eu encontrei que a tensão em cada lâmpada é 80. E como você já viu em questões anteriores, em série as tensões somam. Então, com quantas vezes 80 eu preciso para dar 240? O desenho é autoexplicativo. 80, 80 e 80. Carlão, de novo. Qual é a tensão total na tomada? 240. Como a tensão em cada lâmpada deve ser 80 para a potência de 16, 80 com 80 com 80 dá 240. Então, eu preciso colocar 3 lâmpadas em série.
Sacou? Então deixa eu me dar uma dica. Nunca esqueça, tá? Está em série a soma das tensões da 240. E para fazer a letra B, o que é que a gente vai fazer? O que é que diz a B? Deseja-se determinar o número máximo de lâmpadas que podem ser associadas. Agora em que, minha gente? Em paralelo. Agora está em paralelo. Deseja-se determinar o número máximo de lâmpadas que podem ser associadas em paralelo. Na gambiarra. Sabendo-se que a maior corrente suportada pelo cabo deve ser igual a 6 amperes. Como a tensão na tomada é 240 volts e a resistência de cada lâmpada é 400 ohms, determinemos a intensidade de corrente elétrica que percorre cada lâmpada. Então preste atenção. Está em que, meu povo? Paralelo. Qual é a tensão em cada lâmpada já que está em paralelo? 240. E qual é a potência nominal da lâmpada quando ligada em 240? Observe. Agora eu tenho a tensão na tomada 240. E a potência que ela trabalha quando é 240 é 400. Veja o enunciado. Então o que é que eu posso calcular agora? Ó? Tensão igual a RI. Qual é a tensão na tomada? 240. Qual é a resistência de cada lâmpada? 400. Posso achar a corrente. Então qual é a corrente? 0,6 ampere. Essa é a corrente que vai passar por cada lâmpada. 0,6 ampere. Mais uma vez, cuidado. A resistência. Olha, eu vou frisar isso de novo. A resistência, como é que é, produção? O pessoal do Pokémon tá aí pela região? Não deixa entrar não. Não deixa entrar no estúdio não. O pessoal já bagunçou o começo da aula. O pessoal da Pokémon não vai entrar de novo. Diz que estão procurando o quê? O resistor o quê? Um resistor ômico? E estão procurando o resistor Gold. Não deixa esse pessoal entrar não. Não deixa aí, não deixa não aí. Então vem comigo. Qual é a tensão na tomada? 240 volts. Qual é a resistência de cada lâmpada? 400. Como a resistência é constante, vamos achar a corrente. A corrente dá 0,6. Qual é a corrente máxima no cabo? 6 amperes. Então vem aqui comigo, ó. Tá vindo 6 amperes pelo cabo, 6 amperes pelo cabo, e ele vai se dividir, ó. 0,6 para cada lâmpada. Então pense comigo. Se a corrente total é 6 e cada lâmpada é 0,6, quantas lâmpadas? Passando 0,6 em cada me dá o total de 6. Meu irmão, você é um Thundercat. Você é um olho de Tandera. Você é um furacão de Andrômeda. Você está de parabéns. São 10 lâmpadas. 10 lâmpadas. Então eu tenho, ó, uma lâmpada, 2 lâmpadas. O que é isso? O que você está fazendo aqui? O que você está procurando aqui? Pode sair aqui. Que história é essa, rapaz? É produção, meu irmão. Os caras ficam procurando. O que está acontecendo aqui com esse negócio? Meu irmão, o cara não pode nem dar aula. Fica procurando esses bichos aí, esses Pokémon. Eu não acredito não. Você também, eu não acredito não. Sai daqui. Rapaz, é brincadeira, produção. Tô querendo bagunçar minha aula. Eu vou acabar com esse vídeo. Assim não tem condições não, meu irmão. Fica só procurando. Se você estivesse procurando pelo menos resistor, se estivesse pelo menos estudando para acertar, tirar um 100 na minha prova. Desculpa aí, gente, porque não dá, né? Então a corrente, ó, 0,6, em cada lâmpada, 0,6, 0,6. Então são 10 lâmpadas, somente podem ser associadas no máximo 10 lâmpadas. Talvez você tenha ficado com dúvida nessa questão por causa da potência de 400 watts. Eu quero só frisar uma coisa a você. Não esqueça. Se você liga em paralelo, a tensão é 240, ok? E a resistência sendo 400, você consegue calcular a corrente em cada lâmpada. Então, como está em paralelo, é só somar as correntes. E uma coisa importante, hein? Que princípio da conservação explica que a soma das correntes dá a corrente total? Não é conservação de energia. Então anote aí. Quando a soma de correntes dá uma total, você está usando a conservação da carga elétrica. Quando é soma de tensões, conservação de energia. Quando é soma de correntes, conservação da carga elétrica. Então, uma excelente questão de pensamento, de raciocínio, muito interessante. Ok? E aí chegamos a uma questão que vai buscar aquilo que você aprendeu o ano passado. É muito importante que você, aluno, consiga conectar assuntos de anos anteriores, que inclusive é essa a ideia. A nossa preparação das Olimpíadas de Física está começando aí com muita força. Nos procure, que queremos realmente medalhas de ouro, prata e bronze. A mesma emoção que o pessoal do vôlei sentiu hoje e o pessoal do futebol ontem, nós queremos passar para você com a medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Vamos ter muitas medalhas nessa Olimpíada. Conte com a gente, equipe de física fantástica tá junto com você. Então vem comigo, nona questão. Uma pessoa acampada numa praia deserta queria esquentar água para fazer café.
dispondo de duas resistências de imersão, o pessoal mais antigo conhece. Colocava um ferro dentro d'água e esquentava a água. O resistor, ele transforma a energia elétrica em térmica. Então, ele queria esquentar água para fazer café. Dispondo de duas resistências de 1,2 ohms cada, ligou as baterias de 12 volts de seu carro. Então ele tinha duas resistências e ligou na bateria do seu carro de 12 volts. Suponha desprezível a resistência interna da bateria e as resistências do fio de transmissão. Então você já sacou. Resistência, tensão, é a fórmula U ao quadrado sobre R. Vamos ver o que a questão quer. Suponha que a pessoa tenha ligado as resistências em paralelo. Então uma coisa importante. Você sabe que você pode ligar as coisas em série, ou seja, os resistores em série ou em paralelo. Anota aí algo muito importante. A maior potência sempre ocorre com a associação em paralelo de resistores. Por quê? Porque em paralelo a resistência diminui e em série soma. Então você já aprendeu comigo em questões anteriores que quanto menor a resistência, maior a potência. Então se uma questão perguntar a você, para esquentar a água mais rapidamente, para ter maior potência, eu devo colocar em série ou em paralelo? Resposta, em paralelo. Porque em paralelo a resistência diminui, a potência aumenta. Então é por isso que nessa questão está sendo colocado em paralelo. Então vem comigo. Ó. Suponha que a pessoa tenha ligado as resistências em paralelo com a bateria. Deu o calor específico? Ah, calor específico! Pois é. Vamos buscar o ano passado. Qual é o calor específico da água? 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Dá uma informação importante, que um joule tem 0,24 calorias. Você vai entender já porque a gente está falando em joule. Calcule quantos minutos foram necessários para fazer a temperatura de 480 gramas de água se elevar de 18 graus Celsius a 100 graus Celsius. Considerando que 80% da energia elétrica dissipada pelas resistências seja usada para aquecer a água. Preste atenção. O resistor transforma a energia elétrica em térmica. 80% da energia elétrica do resistor passará para a água, porque há perdas para o meio ambiente. Então a gente vai ter que misturar as fórmulas da energia, potência vezes tempo, com a do calor, que você já viu há algum tempo atrás. E o calor, você sabe, é a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Questão que a gente vai ter que fazer bem devagarinho. Inclusive eu queria que você fosse fazendo, parando o vídeo, tá? Para que você possa entender. Então vem comigo para a gente encontrar qual é exatamente esse tempo. A solução. A massa da água que vai esquentar, está aqui, 480 gramas. O calor específico da água, 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Né? Está aqui o calor específico da água. A variação de temperatura, gente, é 62. Por quê? Porque ela vai de 18 até 100. Então aqui, ó, 100 menos 18, 62. E deu a informação, que já já a gente explica por quê, que um joule tem 0,24 calorias. E de amarelo, as informações relativas à eletrodinâmica. A tensão na bateria do carro é 12 volts e cada resistência, são duas, tem 1,2 ohms. Observe que com a tensão e a resistência eu posso calcular a potência, mas cuidado, não é só uma resistência, são duas. E ele quer o tempo. Feita a catalogação dos dados, vamos com muita calma saber que fórmula eu começo. Energia, potência vezes tempo, ou calor é igual a massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Você vai começar pelo que você tem todos os dados. Ó. Você tem massa, tem calor específico, tem variação de temperatura. Vamos calcular o calor. Como é que calcula o calor? Relembrando as aulas de calorimetria. Ó. Cálculo da quantidade de calor absorvido pela água. Massa, calor específico, variação de temperatura. E aí aquela observação muito importante. Qual unidade você vai usar? Calor específico é quem manda. Ó. Ele está em caloria por grama vezes grau Celsius. A massa é em grama, variação de temperatura em grau Celsius. Então, grau Celsius corta grau Celsius, grama corta grama. Nunca esqueça. Quem manda é o calor específico. Calor específico é quem manda. Se ele está dizendo que é caloria por grama vezes grau Celsius, você tem que usar massa em grama, variação de temperatura em grau Celsius. Substitua na fórmula, 480 que é a massa, calor específico é 1, variação de temperatura 62, encontrei 29.760 calorias. E aí vem a grande questão. Por que foi dada a informação do joule? Porque quando a gente trabalha em eletricidade, a energia é em joule, por causa do sistema internacional. Então essa é uma coisa muito perigosa. Quando você vai passar lá da matéria de calor, que geralmente é em caloria, e entra no mundo da eletricidade, que é joule, você tem que transformar caloria para joule. Nunca esqueça disso, tá? Então vem comigo, ó. Segunda informação, um joule tem 0,24 calorias. Quanto vai corresponder a 29.760 calorias? Ou seja, eu quero saber qual é o calor em joule.
Então, se um joule é 0,24, o calor é 29.760. Faz comigo a conta. 0,24 vezes Q igual a 29.760. Fez a conta, 124 mil joules. Pensa comigo, por que o calor tem que ser em joule? Porque para sair do mundo do calor, que é caloria, para entrar no mundo da energia elétrica, que é os resistores, tem que estar em joule. Então agora eu vou pegar esse calor e tentar relacionar com a energia elétrica. Agora cuidado. Esse calor não é igual à energia elétrica. Segundo a questão, vamos voltar para você conectar comigo. Olha só, 80% da energia elétrica dissipada pelas resistências seja usada para aquecer a água. Então esse calor, ele é só 80% da energia elétrica. Então vem comigo, ó. O que é que eu faço? Cálculo da energia dissipada pelo resistor. Aquela informação que eu falei. Considerando que 80% da energia elétrica dissipada pelas resistências seja usada para aquecer a água, eu vou dizer que o calor recebido, atenção, cuidado. O calor é uma parte da energia elétrica. Por quê? A energia elétrica é os 100% e a água só absorve uma parte. Então o calor é uma parte do todo. Então o calor é 80% da energia elétrica. Como o calor, nós calculamos 124 mil, ó. 124 mil é igual a 80% da energia elétrica dos resistores. 80 sobre 100. Então, 124 mil, porque 80% é 80 sobre 100, vezes 100, né? O 100 passou para lá, é igual a 80 vezes 0. Feita a continha, 155 mil joules. Então, os resistores dão à água 155 mil joules. Só que a água só absorve 80%, que é exatamente os 124 mil. Então, essa energia nos traz para a aula de hoje. Energia, potência vezes tempo. Au! Muito bem, meu irmão. Energia, potência vezes tempo. Então vem comigo. Eu tenho potência? Aquilo que estava de amarelo era para você calcular a potência. Primeira coisa importante. Os resistores estão em série ou em paralelo? Parabéns, paralelo. Como é que eu calculo a resistência equivalente em paralelo de dois resistores iguais? Pego o valor dele e divido por 2. Então a resistência equivalente de dois resistores de 1,2 ohms em paralelo, tenho que dividir. Então resistência equivalente é R sobre 2. 1,2 ohms por 2, 0,6 ohms. Agora eu tenho condições de calcular a potência. A potência é U ao quadrado sobre essa resistência equivalente, já que é uma associação. Qual é a tensão da bateria? 12 volts. 12 ao quadrado dividido por 0,6. 144 por 0,6, eu encontro 240 watts. Então olha que legal. Já tem a energia dos resistores, 155 mil joules. Acabei de encontrar a potência, 240 watts. E agora tem como achar o tempo, né? A fórmula de novo, energia é potência vezes tempo. Então vem comigo. Energia 155 mil, potência 240 vezes o tempo. Achamos o tempo em segundos, que é sistema internacional. E aí eu pergunto a você. A questão apenas pediu em minutos, é uma opção. Como é que transforma segundos para minuto? Divido por 60. Então, esse tempo de 645,8 segundos, transformados em minutos, dá 10,8 minutos. Ok? Trabalho, né, gente? Vai valer a pena, tá? Nós chegamos agora na questão que vai exigir um pouco de cuidado de você. Questão que nós vamos demorar um pouco para finalizar a nossa revisão, a revisão aí mais de 1 hora de duração, mas eu tenho certeza que você entende que essa revisão será importantíssima em assuntos futuros. Tem uma matéria aí chamada instalações elétricas lá na frente que vocês vão precisar muito. Então a questão 10, vem comigo, muito interessante. Eu queria que você realmente também nessa questão fosse parando aos pouquinhos aí para a gente fechar a nossa aula de hoje. Questão 10, um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais conectadas a um gerador, já para fazer gancho com a nossa próxima revisão, de tensão constante. Este gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. Vamos ao desenho. Aqui está o nosso querido gerador. Observe mais uma questão de chave, como foi aquela questão de Pernambuco. Então esse gerador ele pode conectar a chave na posição A ou pode conectar a chave na posição B. Quando o gerador conecta a chave na posição A, acontece uma corrente elétrica no circuito. E se eu conectar na posição B, uma outra corrente elétrica. Então, a posição em que eu conecto o gerador vai me definir correntes elétricas diferentes. Mas calma, nós vamos fazer isso, como eu prometi a vocês, bem devagar. A série de perguntas que são feitas, considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1, essa aqui, ó, a lâmpada 1, que faz parte do circuito. Brilhará mais quando a chave estiver em que posição?
Então, é uma pergunta que você tem que pensar muito. A lâmpada 1 vai brilhar mais quando eu boto na posição A ou na posição B? Então, o que a gente vai fazer? Com muita calma, nós vamos fazer a questão em duas etapas. Primeiro, eu vou conectar na posição A. Depois, eu vou conectar na posição B. E aí, a gente vai fazer uma relação geral. Você está acompanhando aí? Você imprimiu a folha para acompanhar essa questão? Então, vem comigo. Ó, em questões desse tipo, para evitar expressões literais, ou seja, você viu que não foi dado nenhum número, né? Nem a tensão do gerador foi dada. Então, o que é que eu sugiro? Você vai encontrar essa questão resolvida sem números, com letras, as chamadas equações literais. Eu particularmente acho que isso vai complicar muito a questão. O que é que eu preferi fazer? Eu preferi atribuir valores, que aliás eu posso fazer isso, tá? Como não foi dado nenhum valor na questão, eu posso chutar valores, porque se não foi dado nenhum valor, pressupõe-se que qualquer valor satisfaria a solução da questão. Então eu vou escolher dois valores interessantes, a tensão 12 volts e a resistência 2 ohms. Ou seja, eu vou dizer que a tensão do gerador é 12 volts e a resistência de cada lâmpada, porque foi dito que eram iguais, vai ser 2 ohms. E aí surge uma pergunta, por que esses valores foram escolhidos? Porque são valores que têm muitos divisores. Como a gente faz multiplicações, divisões, é bom você escolher valores que você consiga dividir os números. Por exemplo, 12 consegue dividir 2, 3, 4, 6. E 2 ohms para o resistor é porque é par. Se eu escolhesse a tensão 7, por exemplo, e o resistor 3, eu dificultaria a minha divisão. Não que não fizesse a solução da questão. Então a dica que eu dou, quando você tiver que chutar valores em um circuito, sempre escolha números que têm muitos divisores. 12 tem muitos divisores, 24, 48. Nunca esqueça disso, isso ajuda muito a você. Então, estipulando esses valores chutados para facilitar a resolução, a tensão do gerador é 12 e a resistência em cada lâmpada é 2 ohms, tá? Eu posso fazer isso porque não foi dado nenhum valor. Então eu começo a resolver a questão. Primeiramente eu vou colocar a chave na posição A. Eu queria que você agora focasse bem aqui, tá? Eu queria que você parasse aí um pouquinho, dê uma olhada no circuito antes que eu continue, tá? Ok, então vem comigo, ó. Chave na posição A. Então o que foi que eu fiz? Peguei o gerador e coloquei na posição A. Vou jogar para cima, ó. Vamos colocar a chave na posição A. Coloquei na posição A. Aí vem um detalhe, gente. Quando eu coloco na posição A, ó, não vai ter corrente passando aqui, ó. Tá vendo? O circuito fica aberto, ó. Atenção. A corrente elétrica precisa de uma estrada. Se você não tem estrada, aqui não tem estrada, esse resistor está fora do circuito. Então vamos eliminar ele? Elimina ele, gente. Pronto, elimina esse resistor. Quando você elimina esse resistor, você agora vai ficar só com as lâmpadas 1 e 3, cada uma com 2 ohms. E essas lâmpadas vão estar conectadas em paralelo direto ao gerador. Por que em paralelo? Esse fio conecta direto ao gerador e esse fio também. Então as lâmpadas 1 e 3, com resistência 2 ohms cada uma, estão conectadas direto à tensão de 12 volts. Repito, porque essa lâmpada foi eliminada, porque não tem como a eletricidade passar aqui. Ó. A eletricidade não passa aqui, não tem caminho, então não vem para cá. Então um esquema mais simplificado é exatamente isso que eu estou escrevendo aqui. Ó. As lâmpadas 1 e 3 estão em paralelo, 1 e 3 estão em paralelo, e a lâmpada 2 não será percorrida por corrente, porque não tem passagem aqui. Assim, a resistência equivalente da associação é 1 ohm. Claro, quando você tem resistores em paralelo, veja a questão anterior. Você pega o valor do resistor e divide pela quantidade deles, dá 1 ohm. Eu fiz um esqueminha, digamos assim, que você é mais familiarizado. Está aqui. Tensão de 12 volts, cada lâmpada de 2 ohms. Está aqui, ó. Tensão de 12 volts, os dois resistores de 2 ohms, e aqui o resistor equivalente. Ó. Isso aqui é esse cálculo que eu já fiz aqui, ó, 1 ohm. Essas correntes eu vou explicar aqui embaixo, tá? Então vem comigo. Ó. Lembra que o resistor equivalente é 1 ohm? Aliás, quando você for fazer cálculos em circuitos, a primeira coisa que você faz é encontrar o resistor equivalente. Então, repetindo. A primeira coisa que você faz é encontrar o resistor equivalente. Veja que na nossa primeira aula, que foi dada em sala de aula de associação de resistores, tem uma questão bem completa. E eu disse isso a vocês. Sempre achem a resistência equivalente do circuito. Achando a resistência equivalente, é que você tem condições de descobrir outras informações. Então vem comigo aqui, ó. Resistência equivalente 1 ohm e a tensão é 12. Ai, Carlão, que tensão, eu estou tão agoniado, é uma tensão tão grande. Ria! Você não pode esquecer disso, meu querido! Se estiver tenso, agoniado, ria! Tensão é igual a rir, isso é show, isso é eletrodinâmica, isso é física! Tu vai chegar lá, hein, boy? Então vem comigo, ó. Qual é a tensão? 12.
Qual é a resistência? 1. A corrente vai dar 12, ó. A formulazinha. Tensão igual a R, ó. Tensão 12, a resistência é 1, a corrente é 12. Bom, a corrente sendo 12, é óbvio que essa corrente sendo 12 é que ela vai se dividir, ó. São dois resistores. Resistências iguais. Corrente elétrica se divide. Conservação da carga elétrica. De novo, soma das correntes da corrente total e conservação da carga elétrica. Como a corrente é 12, vai vir 6 para cá e 6 para cá. Cada uma das lâmpadas 1 e 3, no circuito 1, ó, 6 ampere, 6 ampere. Então, de novo, ó, 6 ampere, 6 ampere. Corrente total no circuito 12 ampere. E aí, gente, tensão 12 e corrente 12, ui, 12 vezes 12. Observe que eu poderia usar também resistência vezes corrente ao quadrado. Tem essa fórmula, Carlão? Tem. Ó, eu poderia fazer 1, que é a resistência, vezes 12 ao quadrado. 1 vezes 12 ao quadrado também dá 144. Ou seja, você pode usar qualquer fórmula da potência. Como eu já tinha a tensão total e a corrente, eu fui logo de I, U e potência U. Então, no circuito 1, quando eu ligo a chave na posição A, qual é a corrente total que percorre o circuito? 12 amperes. A lâmpada 1, que é essa daqui, ó, a lâmpada 1, que é essa aqui, vai estar percorrida por uma corrente de 6 amperes. Veja que a questão quer saber o que acontece com o brilho dela. Então, na posição A, essa lâmpada está sendo percorrida por uma corrente de 6 amperes. Vamos agora colocar a chave na posição Q? B. Agora, gente, colocando em B, lembra daquela lâmpada que não estava funcionando no circuito? Agora vai funcionar no circuito. Ó, porque quando eu coloco a posição em B, vai haver uma corrente elétrica passando aqui, ó. Né? Então, o que é que eu vou ter? Esses dois em paralelo, em série com a lâmpada 2. Aqui, ó. As lâmpadas 1 e 3 ficarão em paralelo com a lâmpada 2, que agora é percorrida por uma corrente. Veja, caramba, que coisa complicada. Meu irmão, meu irmão. Não. O paralelo dos dois, a corrente que passa aqui vem para cá. A soma das correntes agora vai passar por essa lâmpada aqui que está em série com as duas. Vamos ver um esqueminha que vai talvez visualizar melhor para você. Tá aí, ó. As duas lâmpadas em paralelo, em série com essa lâmpada 2. Ó, as duas em paralelo, em série com essa lâmpada 2. E aí vem a grande pergunta. Como é que eu calculo a resistência equivalente? Mais uma vez, você precisa calcular a resistência equivalente para poder ter as informações. Então você já sabe que 2 e 2 em paralelo dá 1, ó, os dois em paralelo dá 1, e eles estão em série com 2. 1 com 2, quanto é que dá a resistência equivalente? 3. Então, de novo, paralelo dos dois, com em série com esse aqui dá 3 ohms. Então, se a tensão é 12 e a resistência equivalente é 3, tem como calcular a corrente? Tensão igual a R. Vem comigo. Olha o que é que eu fiz. Tensão igual a R. Ó. Tensão 12, né? Obviamente aqui é 12. Foi um erro, produção, da bobeira, né, produção? Tensão 12, resistência equivalente 3, a corrente é 4, que é 12, tá? Como a corrente é 4, ó, 4 amperes, tá passando aqui no circuito, ó. 4 amperes, 4 amperes. De novo, ó. Achei a corrente, 4 amperes. Então essa corrente passa aqui e aqui. Aqui comigo. 4 amperes passando aqui, 4 amperes passando aqui. Porque estão em quê? Em série. Em série a corrente é constante. Então eu tenho 4 amperes aqui, 4 amperes aqui. Tem como calcular a tensão aqui, Carlão? Tem. Resistência vezes corrente. Ó, 1 vezes 4, 4 volts. E aqui, 2 vezes 4, 8 volts. Então, ó, por que essa tensão não se dividiu por igual? Porque as resistências são diferentes. Aliás, em série, como a corrente é constante, tensão igual a R, onde tiver maior resistência tem maior tensão. Né? Tensão não é igual a R, corrente não é constante, maior resistência, maior tensão. Então a resistência aqui, ó, é 2 e a resistência aqui é 1. Então a tensão aqui é 8 e a tensão aqui é 4. Tá? Tensão 4 e tensão 8. Como é que eu calculo a potência total, Carlão? Qual é a tensão? 12. E qual é a corrente? 4. Então, ó, como a tensão é 12 e a corrente total é 4, 12 vezes 4, 48 watts é a potência total. Não esqueça que para calcular a potência, basta ter a tensão, que é o circuito, vezes a corrente total. Ok? É lógico que esse valor 48, eu poderia encontrar também de um outro jeito, né? Eu poderia encontrar fazendo o quê, ó? Eu poderia encontrar utilizando a situação, a potência em cada resistor. Então, por exemplo, 4 vezes 4, 16, 8 vezes 4, 32. 32 com 16, 48. Então, de novo, ó, poderia calcular a potência aqui, tensão aqui é 4 e a corrente é 4.
4 vezes 4, 16. 8 vezes 4, 32. 16 com 32, 48. Mas eu já fui direto, né? Tinha a tensão total e a corrente, 48 watts. Ok, então agora vamos ao resumo geral das duas posições. Lógico, que a questão é uma questão trabalhosa, questão de raciocínio, tá? Então vamos fazer um resumo do que aconteceu. Circuito 1, lembra que a corrente total era 12? Tá aqui a corrente total 12. A resistência equivalente, 1 ohm, né? 2 de 2 ohms dá 1 ohm. Então vamos só voltar para confirmar isso no circuito 1. Ó, corrente é 12, a resistência equivalente 1 ohm e a potência total 144, né? Então, o resumozinho. Ó. Resistência equivalente é 1, tensão é 12, corrente é 12, potência é 144. Na chave, na posição B, a resistência equivalente deu 3, né? Ó, calculamos aqui a resistência equivalente, 3. Nós tivemos a tensão 12, lógico, da bateria, e a corrente total é 4, lembra? A corrente é 4. E aí o detalhe importante, como a corrente é 4, é lógico que essa corrente sendo 4, ela divide 2 para cima e 2 para baixo. Ó, mais uma vez, a corrente que passa aqui é 4, aqui ela se dividiu, resistores iguais, 2 e 2. É por isso que nessa figura, a corrente que está vindo para a lâmpada 1 é 2 amperes. 4 amperes veio para a lâmpada 2. Ó. Lâmpada 2, 4 amperes. Está vendo ela aqui sozinha? Ó, 4 amperes. Ok? E a lâmpada 1, ela está aqui, ó, ela dividiu esse 4. Dividiu 2 para cima e 2 para baixo. Então a corrente que passa pela lâmpada 1 é 2 amperes e a corrente que passa pela lâmpada 1 aqui é 6 amperes. Ok? Então a questão quer saber o quê? Quais são as análises das alternativas? Vamos lá. De posse desse resumo que nós fizemos, resistência equivalente do circuito 1 ohm, potência 144, resistência equivalente 3, potência 48. Sabemos que a maior potência ocorre aqui. Sim, a maior potência ocorre na menor resistência. E como a resistência aqui é maior, a potência é menor. Então vamos começar. A lâmpada 1 vai brilhar mais na posição B, pois a corrente será maior. Então, gente, na posição B, a corrente na lâmpada 1 é maior? É? Não, aqui é 6. E agora aqui é 2. Certo? Ó, a corrente que está passando pela lâmpada 1 é 6 e aqui é 2. Então não é maior. Letra B, vai ser em B, pois a potência total será maior. Então vamos ver a B. Cadê a B? Quanto é a potência na chave B? 48. Quanto é a potência na chave A? 144. Então realmente a potência é maior na chave B? Não, está falso. A potência não é maior, é menor. E a correta é a letra C. Ó. Por quê? Por que vai ser em A? Pois a resistência equivalente será menor nesse caso. Verdadeiro. Sim, gente. Na posição A, a resistência equivalente foi só 1. E na posição B, a resistência equivalente foi 3. Então aqui, eu tenho uma maior potência, a lâmpada brilha mais, porque a resistência equivalente foi menor. Letra C. E evidentemente, a letra D. B, pois o gerador fornece uma maior tensão? Não. A tensão do gerador é a mesma no circuito A ou no B. E a letra E. A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor. E no circuito A, não é menor a potência, é maior. Então, uma questão trabalhosa para você pensar, tá? Mas eu acho que é interessante você analisar corrente e tensão. Então, eu desejo para você uma excelente prova, tá? Eu vou estar aqui disponível para você no WhatsApp. Eu quero que você comece a mandar suas dúvidas no WhatsApp. E as nossas revisões de véspera estão ocorrendo aí essa semana, tá bom? Um grande abraço, sucesso para você!